Então, nós estamos falando aí sobre o past simple, né? O passado simples. Quem pode me relembrar aí? Vamos lá, vamos contribuindo aí, pode ser no chat, pode ser no áudio. O que é o past simple? Como funciona o past simple? Como é formado o past simple? Para que eu uso o past simple? Vamos lá. Quer que eu fale? Pode falar. Não, pode falar aí, pode falar. O que eu lembro é aquele negócio de usar o did e o do. Did, do, aí o verbo to be ele tem outra conjugação, né? Que ele é um verbo irregular, ele vira o were, como tá aqui. E outros verbos ganham o ed, e quando tem y, vai para ied, alguma coisa do tipo. É o que eu lembro. Exatamente, isso mesmo, muito bom. Já estamos aí caminhando bem com essa revisão, com esse entendimento aí. Mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu não sei se ele falou, mas nos verbos regulares acrescenta o D e o ED, né? E o Y. E se tiver Y, você troca por IED. Isso. Se tiver o Y e antes do Y for uma consoante. Se for vogal antes do Y, o verbo permanece. O verbo não tira o Y, só coloca o ED. Mas se antes nós tivermos uma consoante, nós tiramos o Y e acrescentamos IED, que é o caso do verbo study. Ok? Termina em Y antes da consoante D, tira o Y e acrescenta IED. Vitória colocou aqui que o past simple é para falar de ações que ocorreram no passado e que não tem mais nenhuma ligação com o presente. Exatamente isso. E nós precisamos sempre focar nisso, entender isso, porque os tempos verbais em inglês, eles são muito específicos em relação a ideia que ele expressa. Então, o past simple, ele expressa, né? E isso também está aí no livro de vocês, aqui, tá? O past simple, ele expressa uma ação completa no passado, uma situação completa no passado. Uma situação que aconteceu no passado e foi finalizada no passado. E, normalmente, sublinha aí no livro de vocês, essa expressão aqui, in a particular time in the past. Então, nós vimos isso, que o simple past, ele é utilizado para falar de ações no passado, ok? Essas ações, elas foram completas no passado, elas finalizaram no passado. E aconteceu in a particular time in the past. E nós vimos que são ações que aconteceram em um tempo específico no passado. Destaquem isso aí no livro de vocês, que é importantíssimo a gente saber disso. Em um tempo particular no passado. Por que é importante a gente saber disso? Porque mais para frente, quando a gente for estudar e revisitar, na verdade, né? Porque vocês já viram o tempo perfeito. Quando a gente for continuar aprendendo os tempos perfeitos, isso faz toda a diferença. E quando a gente fala de passado contínuo, dessas outras formas no passado, a gente não tem a questão do tempo específico, porque a gente normalmente não fala de uma ação finalizada, né? Então, quando a gente tem um tempo específico, a ação acabou. Então, é isso, tá? Ações finalizadas no passado em um tempo específico. A gente sabe quando aquela ação aconteceu. Então, vocês relembraram muito bem o que é o simple past, né? O Luiz Felipe aí falou das conjugações, né? Realmente, o verbo to be é um verbo irregular. Ele vira was para I, he, she, it. Nós vimos isso. E nós vimos que ele vira were para you, we e they. Ok? Certo? Deixa eu só deixar destacado aqui também. Muito bem. Nós também vimos que na negativa vira wasn't e weren't. Aqui em relação ao verbo to be, ok? E na pergunta a gente coloca o was e o were no início da frase.
Nós vimos tudo isso. E o verbo to be, ele é um verbo irregular, tá? Vocês relembraram sobre os verbos regulares, tá? Na forma afirmativa, nós acrescentamos ed ao verbo, tá? Os verbos regulares com ed é somente na forma negativa. Perdão, afirmativa. Negativa e interrogativa, o verbo não tem ed, ok? Nós já vimos isso. Então, na negativa, é o didn't, que a gente usa de auxiliar, e a forma base do verbo. Forma base significa que é o verbo sem nenhum tipo de conjugação. E para fazer pergunta, a gente coloca o did no início da frase. Tudo isso a gente viu. Did no início da frase, antes do sujeito, depois o verbo na forma principal sem nenhum tipo de conjugação. Tá? O que foi colocado aí está certo, né? Então, se o verbo termina, a regra geral é acrescentar ed. Nós vimos que se o verbo termina em e, nós acrescentamos o d. E se o verbo termina em y, antes do y é uma consoante, nós tiramos o y e acrescentamos ied. E se o verbo é curtinho e termina em consoante, vogal, consoante, nós vimos isso. O que acontece com a consoante? Repetimos e acrescentamos ed. Ok? Fora isso, só acrescentar o ed. E existem os verbos irregulares, que nós também vimos, que são aqueles que estão relacionados à segunda coluna da tabela dos verbos irregulares, ok? Eu vou disponibilizar, pessoal, na biblioteca de vocês a tabela. Eu não sei se eu já coloquei, eu vou dar até uma olhadinha lá. Não, eu vou disponibilizar. Eu sei que a maioria já tem a tabela, já dos anos anteriores, mas eu vou colocar lá, que aí já fica uma tabela atualizada, ela está coloridinha, bonitinha, arrumadinha, ok? Os verbos irregulares, eles... Os verbos irregulares têm forma própria, ok? Os verbos irregulares não terminam em ed, ok? Os verbos irregulares não terminam em ed. Eles têm forma própria. E isso é somente na afirmativa, ok? É igual a história do ed. Então, lembra, a gente viu isso também. É somente na afirmativa. Tá, ó. Went. Went, na afirmativa, é o passado de go, que na negativa e na interrogativa ele volta a ser go, tá? No livro de vocês, lá no final, tem uma listinha pequena de verbos irregulares, nas páginas 94 a 97, mas eu vou disponibilizar para vocês uma lista mais completa na plataforma, tá? No final da aula eu vou postar lá para vocês, tá bom? Se eu já não postei, mas acho que ainda não postei não. Certo? E lembrando que a gente utiliza com expressões de tempo, como last night, yesterday, this morning, last year, expressões que indicam um tempo definido lá no passado, certo? Então, a gente já viu isso tudo, a gente já aprendeu isso tudo. E vocês relembraram aí, bem legal, bem bonitinho. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Não. Não? Eu não. Uhum. Ok, então. Não tem, ótimo. Então, vocês lembram direitinho da matéria, fixaram bem a matéria. Então, vocês vão fazer aqui rapidinho o número 1. E a gente vai corrigir. Vou dar a vocês 4 minutinhos para fazer o número 1. Complete the sentences with the correct past form of the verbs in the box. Complete as frases com a forma correta no passado desses verbos que estão aqui. Primeira coisa, pode ter afirmação, negação e interrogação. Vocês vão ver aí as frases. Segunda coisa, já vou adiantar para vocês. Todos esses verbos são irregulares, tá? Be, have, take, understand e where são irregulares, todos eles.
ok? Então, Vai repetir? podem... Vale. Vai repetir? Deixa eu ver. Have, were. São 5 palavras e 6 passos. Não, não vai repetir não, porque tem questão aí que é interrogação. Então, vai usar o verbo auxiliar, que é o did. Beleza. Beleza? Pode fazer, pessoal. 4 minutinhos. Breathe, respirar. Ok. Terminaram? Ok, então vamos lá. Number 1. They a good time at the sports center because some facilities weren't working. Ok? Então, they didn't have. Ok? É negativa. Então, eles não se divertiram. Né? Number 2. Quem pode me falar como vai ficar? Pode ser pelo chat também, tá, pessoal? Did you take a break from the computer this morning? Yes. Muito bem, Luiz. Did you take a break from the computer this morning? Você deu uma pausa do computador essa manhã, né? Parou de usar um pouco. Ok? 3. Tom work out clothes all day because they are more comfortable than a suit. Então, Tom roupas de ginástica o dia inteiro porque eles são mais confortáveis que um terno.
Como que vai ficar isso daqui? Tom. Where? Isso. Were, só que conjugado no passado. Were. Isso aí, Vitória. Muito bem. Luiz também, muito bem. Então, were conjugado no passado. Were. Tom wore workout clothes all day because they are more comfortable than a suit. Ok? 4. Gail didn't. Why he able to run losing his breath? Então, Gail didn't. O que vai ser aqui? Was why he understand able to run without losing his breath. Isso. Só que você só inverteu a ordem dos verbos. Primeiro é understand. Então, Gail didn't understand why he. Aí aqui a gente vai usar negativa. Olha, Gail não entendeu por que ele não conseguiu correr, não foi capaz de correr sem perder a respiração. Ok? Sem perder a respiração. Right? Então, Gail didn't understand why he wasn't able to run without losing his breath. Ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não. Não? Ok. Continuando, podem fazer a number 2. Escolha a opção correta que mostra a sequência para completar esse texto. 3 minutinhos para vocês fazerem. Eu já fiz. Já fez? Ótimo. Já. Todo mundo já fez essa? Eu não. Tá. Então, 4 minutinhos. Ok. Qual seria a opção correta, então? Letter B. Caraca, ó. Muito bilíngue. Muito bem. Parabéns. Letter B, exatamente. Letra B. Shirt, worked, said, make, increase, warrant, and are. Ok? Certo? Certo. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta até o momento? Eu não. Não? Ok. Ótimo. Então, vamos para a página 37. Na página 37 é um outro item que a gente já viu, que é o use the to. Né? Aqui eu vou explicar e passar a atividade que vocês vão fazer aí. Passar as atividades que vocês vão fazer durante e após a aula. Então, vamos lá. Vamos relembrar que o use the to. O use the to, pessoal, ele é o nosso costumava, ok? Ele é o nosso costumava em português. Costumava fazer isso, costumava fazer aquilo. Então, nós já vimos que o use the to, ele é utilizado para descrever situações ou ações que
eram verdadeiras no passado, ok? E que não são mais. Ou seja, é utilizado para falar de ações que aconteciam ou não no passado e hoje acontecem ou não. Ou melhor, ações que aconteciam no passado e hoje não acontecem mais, ou ações que não costumavam acontecer no passado e que hoje acontecem, ok? Então, é o nosso costumava. Ele não é utilizado, pessoal, para falar de ações completas, tá? Ele não é o passado simples, ok? Porque ele não é utilizado para falar de ações completas. Então, tudo isso a gente viu, inclusive, no nono ano, né? Used to. São ações ou situações que costumavam acontecer no passado e não acontecem mais, ou não costumavam acontecer no passado e agora acontece, ok? Então, used to, costumava. Como que ele é formado? Ele é formado com used to mais o verbo na forma base, ok? Então, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração, nenhuma conjugação, tá? Used to mais a forma base do verbo principal. Na negativa, nós já sabemos que é didn't used to mais a forma base do verbo, ok? E na pergunta, did sujeito mais a forma base do verbo, tá? Perceba que a conjugação é no used to. Ó, aqui ele tem ED. Na negativa e na interrogativa ele não tem ED. Used to normal. Didn't used to e did used to. Ok? Certo? Então, nós já vimos isso, né? Que nós utilizamos o used to para descrever situações ou ações no passado que não são mais verdadeiras no presente ou o oposto, né? Que costumava acontecer, mas não acontecem mais, ou que não costumava acontecer e hoje acontece. Não expressa um evento completo, ok? Não fala de um evento completo, mas fala da repetição de um evento, né? Costumava ir para a escola a pé, né? He used to eat healthily when he was younger. Ele costumava a comer saudável quando ele era mais jovem. Então, isso significa que hoje ele não come saudável mais. É uma coisa que costumava, então significa que isso não acontece mais. Então, used to fala de ações que não acontecem mais no presente, ou que aconteciam no passado, não acontecia no passado e agora acontece no presente. Ok? Esse tipo de situação, ele pode ser usado também com o simple past, tá? Com o passado simples, mas apenas quando eu estou falando de uma ação habitual no passado, ok? Quando eu falo de uma coisa que era um hábito no passado, tipo ir para a escola, ir à escola, melhor dizendo, né? Visitar os avós 2 vezes na semana, são algo que era um hábito, uma rotina, eu posso usar tanto used to quanto o simple past. Essa é a informação nova em relação a isso, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não. Não? Ok. Acho que não. Ótimo. No. Ok. Então, o que vocês vão fazer de atividade? Tá? A gente vai encerrar a aula e vocês vão ficar fazendo a seguinte atividade. Deixa eu abrir aqui no Word para eu digitar para vocês. Nicole, descansar. Mas vocês vão ter tempo para descansar. Uma janela. Book pages 37. Ok. 40, 41 and 42. 37, 40, 41 e 42, tá? Só uma pergunta, vai ter que marcar presença na plataforma quando a gente tiver que fazer essas atividades ou a presença já está contada por aqui? Não, a presença já está contada por aqui.
Ah, Já sim. está contado por aqui, né, Tam? Beleza? Entendi. Beleza. E fórum da página Forum, page 31, que até o Gabriel me perguntou lá na mensageria, aí acabei que eu nem consegui responder o Gabriel hoje na mensagem dele, aí está respondido agora, Gabriel, é para fazer durante agora na aula ou durante a semana, né, como exercício de casa, tá? Fórum da página 31, vocês vão responder as perguntas da página 31 lá no fórum, levando em consideração, é porque eu já tinha postado o fórum para adiantar, né? Levando em consideração o título Health Body, Health Mind, a citação de Mahatma Gandhi e as perguntas vocês irão responder lá, ok? Então, book pages 37, 40, 41 and 42, forum page 31, ok? E... Responde em inglês ou português? o fórum é em português, tá? Pode responder em português, beleza? E você, pessoal, o fórum vocês podem discutir lá no fórum, tá? Vocês podem pegar o que alguém colocou, dizer se concorda, se não, acrescentar, entendeu? Vocês podem fazer o fórum bem interativo,